Olá, bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, que a paz e o amor de Jesus estejam entre nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho, desse tema, vida além da vida, cultivando o amor. Afinal, é por conta disso que nós estamos aqui hoje, em nome de Jesus, falando sobre a reencarnação, sobre a psicografia, esse resgate do amor que ainda nos traz preocupação por alguns atos pequenos, mas ocorridos, no nosso dia a dia, e a gente fica preocupado com os nossos entes, se está bem, se não está, o que está passando, e eles também a mesma situação. Se eles pudessem, estariam o tempo todo nos auxiliando. Mas muitos daqueles que se foram para casa, retornaram para a pátria espiritual, também têm seus desafios, também têm suas necessidades de melhora. Às vezes nossos pensamentos ficam dizendo conosco mesmo, eu podia ser o melhor pai, eu podia ser o melhor filho, eu poderia entender um pouquinho mais o que aconteceu, compreender tudo aquilo e fazer novo. Nós estamos passando pela melhor encarnação que nós temos. E temos nos esforçado. E dando o melhor que nós temos ainda. Não somos perfeitos. Às vezes a gente pensa nos pais, na mãe, nos tios, fala, nossa, eles poderiam ser melhor. Deixaram de fazer muita coisa, assim como nós deixamos também. Mas é o que nós temos para hoje, para entregar. Às vezes nós estamos com o coração cheio de vontade, cheio de amor, mas ainda não conseguimos. Por isso que o Espiritismo nos fala sobre a reencarnação. Não como castigo, não. Mas com a oportunidade que Deus concede a nós de fazer novamente. E refazer aquilo que nós deixamos ou não fizemos da melhor maneira. Tem pessoas que vivem ao nosso lado, que são pessoas que a gente fala, nossa, essa pessoa é incrível, me compreende, E a gente bota uma situação nessa pessoa e ela escuta, ela fala, ela aconselha. São pessoas que já têm um pouco mais de compreensão e conseguem prestar o ouvido, a boca para falar e nos faz viver melhor. E quando essa pessoa vai antes que nós sentimos muita falta. Quantas coisas reativam, nossa memória no dia a dia. O Espiritismo tem 5 pilares que nos orientam da melhor maneira, fazendo que nós entendemos quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. A doutrina espírita, ela se coloca numa posição que não é contrário a nada, pois Deus é um Pai justo e perfeito, e o nosso irmão maior, Jesus Cristo, veio para cá, trouxe para nós grandiosos exemplos, que serve até hoje para nós, apesar de ser lá 2000 e tantos anos atrás, até hoje nós procuramos seguir os seus exemplos. Não é fácil. Uma delas, quando Jesus fala para nós que é amar os inimigos. Oh, meu Deus do céu. Como eu vou fazer isso? Amar o amigo já é difícil, que de vez em quando a gente tem uns arranca-rabo danado, Família, então, nem se fala. Imagina o inimigo. Perdoar. Entender aquele que muitas vezes nós julgamos ser os nossos inimigos. Mas muitas vezes são os instrumentos para nossa alavanca de melhora moral e espiritual. Pois essas criaturas são aquelas que colocam para nós assim, você é isso, você é aquilo, aquele outro. Você fala, eu não, a gente fala, eu sou mesmo. É a que tem coragem de mostrar os nossos defeitos e a gente fica com raiva, Porque a gente só quer ter qualidade, não é isso? A gente só quer qualidade. Qualidade. Quando eu fazia o curso de Espiritismo na casa, no primeiro ano o monitor falou assim, Flávio, coloca lá 10 qualidades e 10 defeitos que você tem.
Falei, opa, as qualidades estão comigo mesmo, é aqui. Coloquei lá, né? Tudo que eu achei que era qualidade. E minha esposa perto, eu falei, ô dona Ana, fala pra mim aí, quais são os meus defeitos? Ela começou, eu falei, calma, é só 10. É só 10. Não precisa mais que isso. E a gente não gosta no momento. Quando o companheiro ou companheira fala alguma coisa para nós, às vezes para nos instruir, a gente não gosta muito, né? A gente fica voltando, achando ruim. E hoje nós ensinamos mais ou menos do jeito que os pais nos ensinaram, não é assim? Aquele negócio agora nessa época de Natal, na volta eu compro. Quem não escutou isso? E alguém ficou revoltado? Quantas vezes nós precisamos tomar umas chineladas para entender alguma coisa? Alguém ficou revoltado? De momento até ficava, né? Mas se a gente analisar quantas artes nós aprontamos, quantas coisas nós fizemos que deixaram os pais chateados, preocupados com nós. E aí hoje a gente sente pelos nossos filhos e por nossos netos. Quantas vezes, eu falar por mim, falamos lá meu pai chamando a atenção, velho, careta, não sabe de nada, eu vou mesmo, vou bagunçar, vou sair na rua, vou ir para os bailinhos, não estou nem aí. E aí hoje a gente fica preocupado com os filhos, e toda hora no celular ligando, não é? E o desgramado não atende. Não atende. Não atende. Aí pede um iPhone 14, né? O último, ou 16. 17? Nossa. Aí a gente dá de presente um iPhone, se sacrifica, fala, vou dar um iPhone de presente, que é para quando eu ligar para ele me atender. Aí você manda mensagem, né? Aí o retorno da mensagem, um joinha, uma carinha. Aí você fala, o que é isso? Aí você chega em casa, ele chega em casa, por que você... Ah, não, o celular estava bugado. Bugado. E as preocupações nossas continuam. Aqui, e se a gente não prestar atenção, do outro lado também. Porque às vezes, por erro nosso, por não entender ainda o que acontece na pátria espiritual, nós ficamos solicitando ajuda daqueles que estão lá do outro lado. E esquecemos de oferecer uma oração, uma prece, uma boa lembrança. Por mais que seja, todos nós temos boas lembranças, que hoje nós damos risadas até das artes que aconteciam em casa. Não é assim quando a família se encontra? Agora no Natal mesmo, a maioria, né, vai se reencontrar e tem aquelas lembranças, falar, quando vem uma pessoa nova, ou uma pessoa nova na família, um casamento, um noivado, que seja. A gente começa a reativar nossa memória e pensar em tudo aquilo que nós fizemos. Hoje está um pouco diferente. A gente não vê criança de braço quebrado, vê? Difícil, né? Dedão rasgado de ficar jogando bola na rua. E quando nós enganávamos os pais e as mães debaixo do chuveiro, abrir o chuveiro, sentar no vaso e a água escorrendo. Quem não fez isso? Quantas vezes, né? Chegava com o pé todo sujo, onde que eu morava era um sítio, tudo sujo de terra, e a minha mãe, coitada, passava aquela cera vermelha, né? Um pano de lã esfregando ali, e a gente entrava correndo e bagunçava, e a mãe, tá bagunçando tudo. Mas a gente fazia, era normal, não era uma falta de respeito, era coisa da nossa idade. E os pais nos falavam assim, faça o que eu digo, só não faça o que eu faço. Não, a gente faz exatamente o que os pais faziam, e nós vamos continuar fazendo tudo aquilo, porque nós tivemos também bons exemplos, e alguns defeitos colocados nós vamos procurar corrigir e não aplicar aos outros. A doutrina espírita, através de Jesus, ela mostra para nós alguns pilares do espiritismo: a existência de Deus,
a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Nós podemos falar hoje aqui, estamos buscando a comunicação com esses irmãos que estão lá do outro lado. E se eles tiverem a oportunidade, já estão aqui enfrentando uma fila danada, viu? Uma fila danada para poder trazer uma mensagem para nós. E às vezes nós recebemos algumas mensagens que para nós falam, nossa, tem nada a ver. Está falando que está trabalhando com criança, ele vivia dando cascudo na molecada. Jardineiro, cansou de chutar planta para todo lado. Não punha nem água. Virou jardineiro. São as necessidades de aprendizado. Aquilo que outrora nós não fazemos muita questão, o plano espiritual coloca em nós para a nossa melhora. Ah, você não gosta de criança? Vem aqui que você vai cuidar dessa creche aqui, ó. E lá no plano espiritual, as crianças não são diferentes daqui não, viu? Também dão trabalho. Precisam crescer moralmente, espiritualmente, dentro daquilo que Deus coloca para nós. Nós muitas vezes pensamos, né, no leito de morte, ou tá ali num velório que seja, né? Nossa, virou um anjo, vai descansar. Já vou avisando para vocês, não tem descanso não, viu? Tem trabalho. A espiritualidade, através dos relatos, coloca para nós que existe trabalho constante, estudo constante, para a nossa melhora lá no plano. E quando nós viemos para cá novamente, nós vamos estar um pouquinho melhor, não 100%. E vamos fazer aquela coisa, né? Alguns dizem assim, eu não pedi para nascer. Quem já falou isso? Eu não pedi para nascer. Não só pediu, como implorou. E apontou aquela família, aquele companheiro, aquela companheira que hoje nós temos. Porque nós escolhemos a dedo. Os príncipes, as princesas, que depois aqui viram Shurek. Mas fomos nós que escolhemos. E os nossos benditos pais, quando a gente fala mal da sogra, né? A gente pensa logo numa pessoa que não gosta muito. Eu amo minha sogra, amo minha sogra. Ela já desencarnou, amo tanto que eu dei uma cama redonda para ela. A pessoa, mas por que uma cama redonda? Eu falei, porque cobra dorme enrolada. Mas eu amo. E aí quando me falaram dentro do espiritismo, cuidado, não fala mal da sogra, que na próxima encarnação você pode voltar com ela como marido e mulher. Eu falei, opa, peraí. Vamos amar melhor as pessoas. Para não ter que passar por outras situações adversas, que nós já temos alguns problemas. E por que criar outros? Esquecemos que a bendita sogra foi a pessoa que deu o fruto para casarmos, termos os nossos filhos, constituir nossa família da maneira que for. Agradecer a tudo que acontece na nossa vida. E aí nós vamos reativando nossas melhoras, no dia a dia vamos reativando nossa memória e vamos construindo melhor. Quer ver como é fácil a gente reativar nossa memória do nosso dia a dia? Aumenta o somzinho, tá indo, Felipe? Vê se você consegue aí. Mapping, nós temos aqui um bazar do mapping, tá? Quem lembra do mapping? Olha só a nossa memória como é ativada.
Vamos ver se eu... Os mais novos, infelizmente... Café Seleto, olha. Mais um. Esse é mais novo um pouquinho, né? Quem lembra desse? É da minha época também. Quem é? Lembra, Maria? Não? É que nós somos mais novos, a gente não lembra. O puxa-pena, né? Agora esse... Ó. A internet de escada. Eu não lembro, falaram que é assim. O Felipe que falou que era assim. Olha só como é fácil a gente reativar as nossas memórias. Como é simples e objetivo esse resgate de coisas que nós passamos aqui, estamos passando. Coisas boas vieram à tona. Coisas não tão boas também vão vir, mas nós já compreendemos que nós conseguimos passar barreiras. E esses entes queridos que se foram também nos trazem boas memórias, com toda certeza. E muitas vezes o que a gente pensa chega até lá, através da nossa oração, da nossa prece. E eles também fazem isso por nós, podem ter certeza. Porque esse resgate de memória não pode acabar. Todos os vínculos familiares aqui, carnal quanto espiritual, vão ser sempre memorizados por nós, porque existe a necessidade de aprendizado sempre. Quantos bons exemplos nos trouxeram, coisas simples da vida, a maneira de lidar com os outros, a maneira de lidar com situações, que a gente às vezes fala, a pessoa, nossa, tem paciência, não está nem aí para nada, pode estar caindo o mundo e ele deixa passar. Acontece alguma coisa, calma, se resolve. Enquanto outros já são estavanados, né? Querem resolver tudo na hora e pega e puxa e acaba complicando muitas vezes mais. Por isso que nós temos que parar um pouquinho, um segundo, agir da melhor maneira. Quem assina algum documento quando está nervoso, quando está bravo, irritado? Não devemos, porque a gente não sabe. A gente vai financiar um carro lá, tá um contrato maravilhoso, a gente está encantado com a conquista de um carro e assina, depois vê, nossa, se eu atrasar um dia, olha os juros quanto que é. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, meu Deus do céu, e agora? Já foi. Porque às vezes falta de nós um minuto de atenção para as coisas da nossa vida no geral. Olhar o que está acontecendo dentro da nossa casa. Quando a gente entra no quarto do filho,
Ou passa pela porta, pelo menos tá uma placa gigante, proibido, não entre. Aí você fala, caramba, a gente bate na porta, tô jogando. Calma. Tá tudo bem por aí? O que está acontecendo? Vamos tomar um sol, tomar um ar, respirar. Tira um momento da tua vida para se dedicar a outras coisas. Nós cobramos, mas muitas vezes somos nós que não fazemos. Quem na mesa já disse para o filho, desliga o celular. Vamos almoçar ou vamos jantar o negócio, beleza. Mas está com o celular aqui, ó. É importante o meu. Está lá. Nós temos que ser exemplo daquilo que nós acreditamos. Temos que ter tempo para todas as coisas. Para a nossa vida do trabalho, para a nossa vida espiritual, para os momentos em família. Dá para tirar um tempinho para tudo. Senão a gente vai viver escravizado, pensando em fazer o melhor para o outro. Mas muitas vezes o melhor para o outro não é você dar material, é dar espiritual, é dar carinho, é dar um olhar, é dar um incentivo. Vai lá, você consegue, vamos lá, estamos juntos aqui. E a gente vai conquistando tudo junto. Essa perfeição, dentro de um equilíbrio. O Espiritismo, com discernimento, ensina-nos que a vida continua, que estamos encarnados temporariamente. E quem é amado e útil é em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Vocês acreditam que alguém fez uma prece por nós hoje? E quem fez uma prece pelo outro hoje? Às vezes a gente falha. A gente falha. Porque a nossa rotina, a nossa emoção do dia a dia vai fazendo com que nós criamos atropelos na nossa vida e esquecemos muitas vezes de agradecer, mesmo com os defeitos. Agradecer aquele ente querido que esteve entre nós e nos mostrou alguma coisa da vida, que hoje nós vamos seguindo adiante. Tem uma história, eu moro em Osasco, é conhecido como a cidade do cachorro quente, né? Gostoso, né? Tem uma história que uma pessoa em situação de rua chegou... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Uma pessoa em situação de rua foi até um vendedor de cachorro-quente e pediu para ele: moço, você pode fazer um cachorro-quente para mim? Aí a pessoa: não dá para fazer, estou começando o dia agora, não consigo, não posso. E aí ele falou: então, no final do dia, se sobrar algum, você pode me dar? E a pessoa: sim, final do dia sobrar, eu arrumo um cachorro-quente para você. Tá certo. Mas ele não saiu dali. Ficou ali sentado o tempo todo e observando o homem trabalhar. E o homem começou a se incomodar com aquilo. Falou: deixa eu dar o cachorro quente logo para ele, que é para dispensar. Meu amigo, vem aqui, vou fazer um cachorro quente para você. Como que você quer completo? É salsicha, mostarda, ketchup, batata, milho, salada, purê, isso, aquele outro, encheu. Cachorro quente enorme. Tá aqui, meu amigo. Come esse cachorro quente. E ele todo maravilhado com aquele tamanho daquele lanche, né? Olhando aquilo com os olhos para comer e se alimentar. Sentou no banco, tirou a salsicha e deu pro cachorro. O cara que lhe ofereceu o cachorro quente ficou muito bravo. Falou: caramba, meu, eu te dei um cachorro quente, não dou mais, acabou, não vem mais pedir. Você deu pro seu cachorro? Não, tá errado isso. E eu coloquei 2 salsichas ainda, você deu as 2 para ele. E aquele morador em situação de rua, olhando aquele homem bravo, porque ele havia dado a salsicha ao cachorro, disse: não sei de que maneira você vive, não sei, mas para os meus amigos eu dou o melhor que eu tenho.
Será que nós estamos dando o melhor também para aquele companheiro que está conosco no dia a dia? O melhor de nós. Não precisa ser tudo, mas o melhor que nós temos. Como eu disse, nós não somos perfeitos, não. Mas nós temos um cadinho de coisa boa em cada um, que pode ser expandido. Quantas vezes nós escutamos gentileza gera gentileza? Se você tiver a coragem de estender a mão para alguém próximo de você e dizer eu te amo, às vezes a pessoa até estranha, fala, o que está acontecendo? Eu não tenho dinheiro para emprestar não. Porque a gente vai buscando sempre uma outra maneira, não acreditando a capacidade do outro de nos oferecer o melhor que tem. E esquecemos também de oferecer o melhor que nós temos. Qual é o meu melhor hoje? É a salsicha? Não. É o meu sorriso. O meu melhor é o meu abraço. O meu melhor é o meu desejo de bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o melhor que eu tenho. Mas eu estou oferecendo a alguém um ombro amigo. E quantas vezes nós precisamos desse ombro amigo? Pensar no próximo como nós mesmos, deixar de ser intolerantes, agressivos, incompreensivos muitas vezes, porque o mundo está mudando, nós vemos muitas tragédias todos os dias, mas se eu procurar, alguém já viu as pessoas vindo filmar lá no 21, ou em qualquer casa aqui ou na outra, a distribuição de alimento para as pessoas em situação de rua? Infelizmente, quando a gente vê isso, a pessoa tô aqui na selfie, né? Estou aqui trazendo isso, distribuindo isso, aquele outro. Precisa disso? A gente não precisa. Eu contei várias vezes aqui, e isso ficou para a minha vida, essa memória, essa lembrança de quando eu saí uma vez daqui, dessa casa bendita, com comidas para distribuir à noite na rua. E pediram para mim fazer a prece. Faz a prece antes de nós sair. Eu fui lá, né, bonitão, falei, vou fazer a prece. Maravilhosa. E disse assim, que nós possamos abraçar aqueles irmãos que estão na rua e doar não só o alimento físico, mas o alimento espiritual. Bonito, né? Cheguei no centro de Carapicuíba. A rodoviária era ali, naquele miolinho ali. Abri o porta-mala do carro, junto com a equipe daqui, da cozinha. Veio logo um senhor na minha direção. E eu, vou entregar o alimento. Tirei do carro. Meu senhor, um alimento? Ele falou, não quero. Não, eu quero um abraço. Eu olhei e falei, um abraço, ué. Um abraço. Ele estava mal cheiroso. Tava. Mas eu desejei que aquilo acontecesse. A espiritualidade colocou ele no meu caminho e disse, agora abraça. Você falou que ia abraçar os irmãos. Com muito receio, sinceramente. Eu o abracei. E até dei minha blusa para ele. As pessoas, nossa, Flávio, como você é caridoso. Aí depois veio na cabeça, não. Ele estava mal cheiroso e me abraçou. Mas eu fiz o que eu tinha naquele momento. Hoje, nós podemos compreender diferente esses atos do dia a dia. Quando uma pessoa vem ao nosso encontro e a gente já no automático muitas vezes fala, eu não tenho. Fala, não queria nada não. Só queria te desejar um bom dia, que Deus abençoe. Já pensou que carão nós vamos passar? Mas nós julgamos, desviamos o caminho. Não é fácil para nós, porque a gente vive numa situação de violência. Mas se a gente olhar o próximo e queremos um mundo melhor, nós temos que ser a primeira parte desse mundo melhor. Vou esperar pelo outro, pelo irmão que já desencarnou, pelo meu pai, pela minha mãe, olha. E a gente fala assim, né? Eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Se nós vamos reencarnar, muitos de nós ainda aqui nesse planetinha aqui, para quem que vai estar o mundo?
para nós mesmos. Por isso que nós temos que dar a nossa melhor parte para todos aqueles que convivem com nós, mesmo com a sogra, com o cunhado, com as pessoas que são folgadas, a gente sabe, mas estão nos alavancando. E uma hora ou outra eles vão entender tudo o princípio do amor e da paz. Vamos fazer a nossa parte, né? Então, nós estamos aqui temporariamente. 50, 60, 100 anos, 120, não é nada diante da eternidade, do que nós temos que aprender ainda. Dizem, né, nos relatos, que lá no plano espiritual, em esferas mais avançadas, a comunicação é através do pensamento. Nós estamos preparados para isso? Já pensou se todo mundo vê o que nós estamos pensando agora? Complicado, né? Complicado. Por isso que é fases da nossa vida. Fases. Na volta eu compro, lembra? E essa volta vai ter o resgate de tudo isso. E hoje nós falamos para o nosso filho, não é? Na volta eu compro, passa pela outra rua na hora de voltar. Ou se não, né? Aquele negócio também que tem, você não é todo mundo. Aí tem excursão da escola, vamos para o Play Center. Ó, não tem nem mais o Play Center. Ah, eu quero ir, todo mundo vai. Você não é todo mundo. A gente ficava com raiva, bravo, né? Mas foi uma maneira também de nos educar, que não é tudo que nós queremos que nós vamos ter. Não também é caridade, dizia Chico Xavier. Não também é caridade. Nós espíritas desejamos aos desencarnados paz e que acostumem logo ao novo plano que estão. O entendimento que a doutrina espírita nos dá muda a nossa atitude perante a morte do corpo. A morte não é o fim, é somente uma passagem desta vida a outra, mostrando como é enganoso o modo de pensar de muito, que os desencarnados estão separados para sempre dos que ficam. Não há separação com a desencarnação, apenas uma ausência física. Eu tenho certeza que hoje, ontem, quando a gente se preparava para vir na psicografia, a gente sente alguma presença, né? Um arrepiozinho, fala, nossa, o que é esse arrepio? O que é esse cheiro? Perfume, flor? Nossa, eu vou fazer um negócio que a pessoa gostava, que eu também gosto, né? E a gente vai tendo essas coincidências, e isso também emana esses sentimentos. E eles também recebem. O telefone toca de lá para cá, mas não impede que nós desejamos o melhor para os outros. Olha como o pensamento flui na nossa vida. Às vezes a gente pensa numa pessoa legal, um irmão, uma irmã, comadre, compadre, que seja. A gente está pensando, nossa, aquela pessoa... O celular toca, ou vem uma mensagem. A gente olha e fala, nossa, você não morre mais. São os nossos pensamentos evoluindo, fluindo e chegando até a pessoa. E se eu penso coisa não tão boa, como vai chegar a ela? Também da mesma maneira. Chico Xavier tem uma história que ele contava para nós, que certa vez ele passou a noite toda psicografando, trabalhando, e ele trabalhava na fazenda Modelo. E perdeu o ônibus Rio Rural, que iria até a fazenda. E estava indo embora a pé, trabalhar a pé, correndo, cansado, já pela manhã, super atrasado. Passou por uma vilinha onde tinha uma casa, a senhora, Chico, por favor, Chico, eu preciso falar com você. E ele, não, dona Maria, amanhã, depois eu passo aí, eu estou atrasado. Aí seu mentor, Emmanuel, disse, Chico, para, escuta o que ela tem para te falar. Ele, olha, Emmanuel, eu estou atrasado, você não está vendo? Para, atrasado por 5, se atrase por 10. E ele, tá bom, vai, vamos lá. Voltou até ela, fala, dona Maria, o que a senhora está precisando, né? Ela falou, Chico, foi dada essa receita para mim, só que eu não sei ler, eu não consigo interpretar os horários que estão aqui, como é que eu faço? Ele falou assim, ó, meio-dia, quando o sol tiver a pino, a senhora toma o medicamento, e depois, quando o sol estiver se pondo,
você toma novamente. Ah, Chico, muito obrigado pelo esclarecimento. Agora eu já vou fazer certinho a receita que eu preciso. E foi embora, apressado ainda. E Emanuel falou: Chico, olha para trás. Ele falou: de novo, eu já falei com ela. Olha para trás. Diz que ele olhou para trás e vinha fonte de energia brilhante em direção dele. Ele olhou tudo aquilo. Essa é a energia que foi emanada. Imagina se você não tivesse parado, o que viria para você. Então, atitudes no nosso dia a dia, às vezes pequenininha, é um gesto grandioso para as pessoas. Paciência. E às vezes as pessoas tiram, e sabem tirar de nós a paciência, não sabem? Vai direitinho, parece ter uma agulha para enfiar debaixo da unha. Falei, é ali. Mas é assim que nós somos testados, né? É assim. E a gente, quando se torna espírita, fica tudo bonzinho. Está no ônibus ou no trem, onde for, a pessoa pisa no pé. Desculpa, eu pisei no seu pé. Você fala: não, eu coloquei embaixo do céu. É assim? Então nós temos que ser espíritas, fiéis aos ensinamentos de Jesus, não só aqui na casa espírita, ou na igreja, ou na sinagoga, onde for. Nós temos que ser também lá fora, porque nossas atitudes são contadas. Nossas atitudes do dia a dia têm que ser iguais em todos os momentos da nossa vida. Tem hora que nós vamos perder a paciência? Vamos! Mas é parar e respirar, arrepender daquilo que nós fizemos, ter a humildade de pedir desculpa, entender as pessoas que nos cercam, não achar porque é isso ou aquele outro é diferente de nós. Não, é igual. Na época de Jesus ele não viu muitas coisas? Viu muitas coisas. E ele fez o quê? Nada. Apenas pregou o amor e a paz, independente de quem fosse, homem, mulher, gay, homossexual. Ele pregou o amor e levou a paz a todos. E hoje estamos aqui seguindo, depois de muitos, muitos anos ainda aprendizes, mas já temos um caminho, uma bússola, que é o Evangelho que nos guia sempre. Não devemos esquecer os encarnados que amamos, mas que devemos ser cuidadosos ao pensar neles, porque as vibrações de desespero e sofrimento dos encarnados chegam àqueles que mudam do plano físico para o espiritual, afligindo-os. Será que é tempo de eu pedir a meu pai, minha mãe, ou meu avô, minha avó, o ente querido desencarnado, para me ajudar? Como eu disse, eles estão trabalhando para melhorar. E muitas vezes não têm condições ainda de nos ajudar. E viram uma aflição. Assim como as pessoas pedem para nós: me ajuda, faz isso. Mas eu não consigo, nós não ficamos aflitos, procurando um meio de fazer uma coisa pelo outro. Assim se dá também no plano espiritual. Devemos tomar atitudes isentas de egoísmo, nos esforçando para não deixar a dor da aparente separação nos entristecer ou desesperar. Aparente separação. Hoje nós vamos aqui, muitos de nós vamos receber algumas mensagens bem sutis, podem perceber. E a gente fala do estudo, do trabalho, da oração, da vontade de melhorar, do entendimento. Alguns vão até dizer do trabalho do outro lado. Não importa, é o momento, e é tudo muito rápido. Se nós pudéssemos enxergar, visualizar, não são todos, a fila que está ali do outro lado. Mas com educação, esperando o tempo. E o outro, às vezes, cedendo espaço, porque falando: ó, vai lá, sua necessidade é maior que a minha. Ele quer escrever, quer mandar uma mensagem, mas está pensando no outro. E nós fazemos isso. E às vezes nós vemos aqui, a pessoa recebeu 2 cartas, eu não recebi nenhuma. Por que será? Olhando um para o outro aqui, nós não sabemos a necessidade real de cada pessoa. O que está passando, o que está necessitando. Mas Deus sabe de todas as coisas.
E aqueles irmãos que aqui presentes estão também desencarnados sabem. E aí, se eles não puderem uma comunicação lá dentro através da escrita, com certeza já chegaram ao nosso lado, já oraram por nós, já fizeram um carinho. Às vezes a gente tem um arrepio, fala, meu Deus. Mas é uma maneira de se comunicar com nós, num momento especial. Mas a caridade é tão grande que às vezes é cedido um espaço. E a gente fala, não recebi. Não recebi. Aquele irmão fala, olha, você recebeu muito mais do que aquelas palavras. Mas ainda nós não entendemos isso. Porque nós queremos ali escrito uma prova. Às vezes pedimos até para falar um tal tesouro guardado. Mas não tem nem tesouro. O tesouro está aqui, ó, do lado esquerdo do nosso peito. Que o coração representa o amor e a nossa paz. Esse é o nosso maior tesouro. As boas lembranças, o amor que nós podemos dividir e podemos receber de todos aqueles que estiveram entre nós, não tão bons, outros melhores, mas com certeza nos ensinaram. E hoje estamos aqui pedindo por eles, através de uma oração, através de uma escrita, pedindo, porque nós queremos notícia e saber como eles estão, né? E a gente fica tão ansioso para tudo isso, e eles são tão sutis, né? Tem até uma pessoa que brincava com amigos, eles gostavam muito de futebol, jogava futebol, aí falou assim, ó, meu amigo, quando você desencarnar, você me avisa, manda uma mensagem lá. Aí o cara, bacana, vou mandar sim, tá? Aí passou algum tempo, ele recebeu uma mensagem do amigo, né? Meu amigo aqui está muito bom do outro lado, nós temos escola, temos lazer, tem até futebol, bacana, e você está jogando? Ele falou, tô no time aqui de São Pedro, bacana, hein? E aí, ó, semana que vem vai ter um jogo aqui, São Pedro contra São Benedito, olha que bacana, e eu tenho uma notícia para te dar, você foi convocado para o time de São Benedito. Então as coisas na vida da gente acontecem de uma maneira que a gente nem esperava, porque hoje nós estamos aqui, nesse minuto, daqui a pouquinho ninguém sabe o que vai acontecer com nós. É a linha da vida. Quando o cardiograma estiver lá retinho, o que aconteceu? Morreu. E quando ele está lá todo para cima e para baixo, a gente olha e fala, estou doente. Você está vivo. Está vivo, encarnado, porque estamos vivos também desencarnados, mas a nossa vida altos e baixos, e nós seguindo adiante, com pensamento sempre de melhor. Abra teu coração à onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do desânimo. Que sejamos confiantes mesmo nas maiores adversidades, pois tudo pode ser utilizado como uma ponte para uma vida melhor. Não devemos lembrar deles com tristeza e sofrimento. Devemos orar, desejando paz, harmonia e felicidade. Assim, estaremos ajudando os que nos são caros, os que deixaram o corpo carnal e continuam vivos. Ninguém morre. Nós nos separamos temporariamente. E o material da nossa construção vai ser enviado através de nós. O que nós fizemos aqui por nós e pelos outros é o que nós vamos enviar para o outro lado. E aqueles irmãos que estão lá, com toda certeza, estão nos esperando de braços abertos, felizes da vida, por saber que nós estamos retornando à pátria espiritual, que nós passamos por grandes experiências aqui e continuamos lutando pelo amor e pela paz, assim como eles fazem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A vida segue. Deixa eu passar aqui. Santo Agostinho fala para nós, ele deixa um texto que a gente pensar é muito grandioso. Ele diz assim:
A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuam a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Não utilizem que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora eu estou apenas fora de suas vidas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Esse irmão nos traz essa mensagem da pátria espiritual e nos indica que nós devemos ser aquilo que nós sempre fomos. Lembrar daquelas pessoas como elas foram, na sua melhor parte. E orar. E receber também. Porque aqui é uma troca. Mas não há cobrança nessa troca. Há sinceridade e amor. Basta nós queremos. E entender que o telefone vai tocar. De lá para cá. Se não chamou meu número, ainda não é tempo. Ou aquele ente querido cedeu o lugar a alguém. Que estejamos sempre felizes. Aqueles que receberem a psicografia, entender. As necessidades são independentes das pessoas. Pois se Deus é um Pai bom e justo, Ele sabe de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo e muito obrigado. E assim convido a todos, se quiserem fechar os olhos, agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que possamos sempre, Mestre, ser recíprocos aos seus ensinamentos. Jesus, irmão amado, cuide de nossos sentimentos, das nossas atitudes, os nossos mentores individuais, ou anjo da guarda, como assim quiserem chamar, possam nos intuir sempre para o melhor caminho. Que não tenha dúvidas na nossa caminhada, que tudo que é para nós, com certeza, vai vir ao nosso encontro. Mas através de Jesus, como guia e modelo, podemos vencer as batalhas morais, espirituais, vencer a vida. Que assim seja, graças a Deus.